Nação flamenguista, o Flamengo enfrentando o Deportivo Tátara, né? Pela estreia da Libertadores, né? Jogo esse que é importantíssimo para o Flamengo, né? É a estreia, você sabe que a estreia é sempre complicada, principalmente jogando fora de casa. E o Flamengo com alguns desfalques, mas a gente sabe, pessoal, que o Flamengo pode superar tudo isso. Isso não vai ser problema, né? Até porque o Flamengo tem um elenco qualificado o suficiente para ir na Venezuela, fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos, né? E o que será que a mídia tá falando desse jogo, né? Claro, tem aqueles que ainda tá com o pé atrás, né? Mas eu acho que não é motivo tanto para preocupação, porque o elenco do Flamengo é qualificado o suficiente para fazer um grande jogo, uma grande atuação e sair com os 3 pontos, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que a mídia fala. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Dá 7 desfalques, cara. O Flamengo não perde. Eu acho que o Flamengo consegue, no mínimo, um empate. Agora, time remendado, time desfigurado, né? Sem seus principais jogadores, que para mim hoje, acho que vocês todos vão concordar, os principais jogadores do Flamengo são Wesley e Gerson na temporada. E o Wesley, vou até pegar aqui o motivo, né, que o Flamengo relatou que ele não viaja. Teve febre. Dores musculares também. Esse foi o Plata. Fadiga generalizada, faringite, febre. O Plata. Gonzalo Plata fora por isso. O Wesley com desgaste físico, mialgia também. O Gerson ainda se recuperando. O Arrascaeta, Danilo ainda se recuperando. Pedro também não está pronto. E o Vinha só mais perto lá do Mundial. Então, 7 desfalques do Flamengo e fica complicado aí pro Felipe Luiz. A gente já estava falando que poderia ser que o Flamengo fosse um pouco alternativo para esse jogo lá na Venezuela, viagem longa, o time viaja direto para Salvador depois, e eu acredito que os jogadores que se recuperarem, né, e no caso, esses jogadores aí com certeza vão atuar contra o Vitória. Eu acho que questão de febre e o outro com mialgia e o Gerson que está se recuperando, acredito que eles viajem direto para Salvador, né, foi falado que eles viajariam direto para Salvador e integrem o restante da delegação. Não acredito que a Arrascaeta e Danilo já estejam prontos, acredito que eles vão estar prontos lá para o jogo contra o Juventude e o jogo contra o Central Córdoba. Agora, já podemos assim montar um provável time do Flamengo com esses desfalques todos? Podemos, vai ser um time muito parecido. Vai ser exatamente o time que atuou para mim, tá? Isso aí é uma opinião, né? Não é informação, mas o time que atuou contra o Internacional. Então, contra o Internacional, tivemos o Flamengo com 4 atacantes, acho que vem do mesmo jeito, já que estamos sem o Plata. Ontem eu e Raíza falamos aqui. Só troca ali o Varela pelo Wesley, exatamente. Então Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Bruno Henrique, o Juninho e os pontas Michael e Luiz Araújo. Esse é o time do Flamengo. Eles caindo pelo meio, né, os jogadores que estão na ponta caindo pelo meio, para fazer ali um 4-4-2, mas que na verdade vai funcionar como 4-3-3, como 4-2-4, vai depender da situação do jogo. Mas o Flamengo que deve vir sim bem ofensivo, acredito eu. O Felipe não ia testar à toa esse time já na forma que utilizou. Falou inclusive sobre a Libertadores de 19, Flamengo de 19, com o Jorge Jesus, que jogava dessa forma com o Bruno Henrique e o Gabigol, né? O Bruno Henrique voltando a jogar na posição que jogava ali, desse esquema que jogava do Jorge. Ele citou o Jorge Jesus, inclusive, na coletiva, o Felipe Luiz, falando que está buscando colocar o Bruno Henrique para jogar daquela forma. Então eu acredito que ele não colocou à toa o time com essa formação contra o Internacional. O time foi muito bem no segundo tempo, mas lembrando que o Flamengo no segundo tempo contra o Deportivo Tátira não vai ter tantas opções assim, justamente por 7 desfalques que está viajando praticamente com 4 jogadores ali do meio para frente, jogadores que ajudam muito ali, mas o Varela, é importante a gente falar com relação a essa mudança de Varela, né, no lugar do Wesley. O Varela vem treinando muito bem, vem jogando bem até na esquerda. O Varela está sobrando, está muito bem, a gente está muito bem servido no Flamengo de laterais, tanto na direita quanto na esquerda, e eu acho que o Flamengo não vai sentir tanto assim, apesar do Wesley ser um dos principais jogadores do time. Não sei se a Raíza concorda com o que eu falei. Eu acho que o Varela hoje ele consegue suprir mesmo com a fase gigante que o Wesley está vivendo.
O Varela é uma característica um pouco diferente, né? O Felipe Luiz provavelmente deve segurar um pouco mais o Varela e aí soltar um pouco o Alexandro. Aliás, algo que eu tenho visto o Felipe Luiz fazer com o Alexandro desde o final do ano passado, os jogos que o Alexandro foi utilizado nessa temporada, é dar um pouco mais de liberdade para ele fazer as ultrapassagens. Teve um momento da carreira do Alexandro que as ultrapassagens dele eram um ponto muito forte dele. Depois ele mudou um pouco o estilo de jogo e tal, mas eu tenho visto o Felipe Luiz dando mais essas oportunidades para o Alexandro fazer essas ultrapassagens, e com o Varela eu acho que o Alexandro vai ter mais liberdade. Só um detalhe aqui que é informação, tá, Ilan? O Flamengo acabou de comunicar a saída do técnico Kleber dos Santos. O Flamengo comunicou que ele não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base, né? O Flamengo agradeceu os serviços prestados. É o que perdeu lá de 5 do Vasco, é esse? Ele foi campeão. É esse aí, daquele jogo que a gente estava comentando semana passada? Na verdade, ele já estava saindo. O técnico daquela contratação do Não, ele não estava, se não me engano, ele não estava comandando na beira do campo. Enfim, ele foi campeão agora da Libertadores Sub-20. O Kleber dos Santos foi campeão agora da Libertadores Sub-20. Mas perdeu semana passada do Vasco. Já era para ter caído. Ele já nem era mais treinador, tá? Porque o Flamengo já tinha contratado, antes de começar a Libertadores Sub-20, o Flamengo já tinha contratado um treinador para o Sub-20, que é o Nuno Campos, que era auxiliar técnico do Renato Paiva, inclusive. Era o primeiro auxiliar do Renato Paiva. O Flamengo só não colocou o Nuno Campos para trabalhar porque ele foi contratado muito em cima da Libertadores Sub-20, e aí o Flamengo deixou o Kleber dos Santos comandar a equipe no Sub-20, mas ele já sabia que ele seria demitido assim que ele retornasse da Libertadores. Ele acabou, inclusive, sendo... Pessoal, o cara já sabia, não é nada de surpresa pra mídia. Às vezes o cara quer... Não é nada de surpresa, o cara já sabia, já tava comunicado, não é nada de bagunça no Mengão, né? Campeão, né, da Libertadores Sub-20, e ao retornar, aí ele já tinha saído, né, especulou-se a possibilidade dele ser treinador de um time B, Sub-20B, tá? Mas ele acabou de ser desligado aí do Flamengo. E a Raíza tá falando que cogitou-se, mas a verdade é que internamente no Flamengo não estavam satisfeitos com o trabalho, né, do Kleber dos Santos, desde o início do Carioca, que eles entendem que todo ano o Flamengo sempre passou o bastão em melhor condição. O Flamengo sofreu muito naquele início do Carioca, né? Não sei se vocês se lembram, o Flamengo não estava jogando bem, perdeu partidas seguidas, o Flamengo não... Foi muito mal o Flamengo, né? Não apresentava um bom futebol, e eles entendem que o Flamengo poderia, ao menos, ter apresentado um futebol melhor contra as equipes consideradas pequenas do Campeonato Carioca. Então ele estava bem, não vou dizer desvalorizado, mas o trabalho dele não estava agradando, né, a diretoria do Flamengo. Então já era meio que uma situação que todo mundo já sabia que era a qualquer momento isso ia acontecer, essa saída do Kleber dos Santos. Estádio lá cabe 42 mil pessoas. Fala, Pedrosa. Quanto foi o jogo que você citou aí? A gente está falando de Copa Libertadores, já que o Vasco não participa. Não. Eu vou falar de Libertadores, vocês estão falando do quê? Do estádio lá? Não, 42, ele quer falar de 42 mil torcedores é capacidade lá do estádio. Não sei quantos ingressos vão vender. Não fala mais de Sul-Americana, de Sub-20, a gente está falando de Libertadores. Vai estar cheio, vai estar cheio. Mas eu falei que o Vasco ganhou de 5, Se quiser falar de Libertadores Sub-20, a gente fala. 5! Eu tô sabendo até. Se quiser falar de Libertadores Sub-20, a gente fala. Não vai passar mais jogo da base. Não vai? Passar mais mas jogo esse 5 foi no Sub-20 ou foi no Sub-17? Confirmando. Rapaz. Tem nada a ver, o Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores, isso não tem nada a ver com o Vasco, rapaz. Pegamos o Olímpia. Brincadeira. Falaram até, Ilan, que o GB, que fez 2 gols, fechou a Flá TV. Fechou lá a transmissão da base. Tá bom. Vocês têm essa coisa rapaz, 5, hein, Pedro? A Flá TV tava passando o jogo, Pedrosa? Não, tava passando o jogo na transmissão, e aí logo depois, não sei se foi coincidentemente ou não, o Sub-20 tá fora dessa situação, mas logo depois o Flamengo comunicou que não vai passar mais jogo, não vai mais transmitir mais jogo da base, para proteger seus atletas. Esse de 5 aí não passou também então não, né? Não, eu acho que passou, tinha transmissão, mas eu não sei onde era.
Caiu no meio a transmissão, deu ruim lá no sinal, caiu, né? Exatamente, cara. Exatamente. Meu amigo. Olha aqui, o Táchira é o maior clube lá, tá, da Venezuela. Tá? O estádio cabe em 42 mil torcedores e vai estar cheio, né? É o trunfo que eles têm lá. Vai estar cheio lá. O técnico lá, você viu que o técnico falou? Informação rápida, Raíssa. O Flamengo vendeu todos os ingressos como visitante já. 1.500 ingressos, Flamengo e Vitória no Barradão. Os 1.500 ingressos destinados para a torcida visitante, todos já foram vendidos. Mas não é grande coisa, 1.500, mas o ingresso dos visitantes esgotados, Vitória e Flamengo no domingo às 18h30 no Barradão. E o técnico lá, o Edgar Greco, que é o técnico do Deportivo Táchira, falou que o Flamengo é poderosíssimo, é um clube europeu que joga na América do Sul, com todo respeito, né? Assistiu os últimos jogos do Flamengo. Vai tentar dificultar a vida do Flamengo, falou isso. Só que ele não tá mentindo, né, pessoal? Ele falou mais do que a verdade. A realidade é essa, só que às vezes é difícil de entender, né? Isso, mas e o Flamengo nunca perdeu lá, nunca perdeu jogando lá, nunca na história. Tem 7 jogos na Venezuela e 6 vitórias e só um empate. E esse empate nem foi na Libertadores. Todos os jogos por Libertadores o Flamengo ganhou lá na história. Só empatou uma vez, acho que nos anos 50. Eu nunca ouvi falar nesse time aí que empatou com o Flamengo. Enfim, vou pegar aqui o nome já, mas é um time que eu nunca ouvi falar, pelo menos nas competições atuais de Sul-Americana ou de Libertadores. Então o Flamengo em 7 jogos nunca perdeu na Venezuela. Mas o futebol mudou um pouquinho. Inclusive, futebol venezuelano, dizem que não tem mais bobo nem na Venezuela, tá, Raíssa? Olha, a seleção da Venezuela melhorou bastante, né? Tem vários jogadores interessantes na seleção da Venezuela. Tá sonhando aí com disputar a próxima Copa do Mundo. Teve uma entrevista recente que eu vi muito legal do Rondon, que ele é questionado sobre isso, né? Sobre a possibilidade da Venezuela se classificar. Ele não consegue responder, ele começa a chorar bem emocionado, não consegue nem responder. Em sétimo, hein? E enfim, vai ser muito bacana se isso acontecer. Agora, em futebol de clubes, né, um time realmente muito fragilizado. O Flamengo é super favorito nesse jogo contra o Táchira, mesmo com tantos desfalques. Agora, preocupa demais nesse momento da temporada os desfalques do Flamengo, os problemas físicos desse time do Flamengo, levando em consideração ainda, Elan, que houve todo um trabalho durante o Campeonato Carioca de controle de minutagem dos atletas, de cuidado em cima desses atletas, para quando chegasse este momento agora, o próprio Felipe Luiz falou isso várias vezes, o momento de realmente começar a temporada do Flamengo, os jogadores estivessem num bom nível físico. E isso não aconteceu, né? O time do Flamengo não está num bom nível físico. Será que tem a ver com um negócio de prioridade, muitas lesões. Não tem a ver, na minha opinião, com questão de prioridade, porque, de novo, o Flamengo fez controle de minutagem desses atletas durante o Campeonato Carioca. E, mesmo assim, muitos problemas físicos. Você acha que a declaração do Felipe Luiz, chamando para ele, que é ele que exige demais, que o estilo de jogo dele vai... Não, tem alguma coisa errada na preparação física. Você acha que foi para proteger o departamento médico e a preparação física? Não, acho que o departamento médico não tem muita coisa a ver com isso, não. Você acha que ele quis proteger alguém? Na minha opinião, é mais a questão, é mais a preparação física. Eu acho que o problema, né, precisa ser resolvido aí, na preparação física. Eu entendo, e eu acho que todo mundo tem que entender, que houve uma mudança muito grande no departamento de futebol do Flamengo. Muita gente saiu de preparação física, de nutrição, no próprio departamento médico, e isso causa um impacto. Aparelhos saíram. Aparelhos saíram, coisas novas estão chegando, então tudo isso causa um impacto. Agora, que preocupa, Papa? Preocupa bastante, né? Porque não era para o Flamengo estar passando por esses tantos problemas físicos nesse momento da temporada. Vai começar agora a sequência de jogos. Foi o que você falou. Vai jogar contra o Deportivo Táchira, aí vai viajar para Bahia, vai jogar lá, depois volta, tem jogo contra o Juventude, quarta e domingo, ou enfim, terça, quinta e domingo, terça e sábado. Vai começar agora a Vera. E daqui a pouquinho tem o Super Mundial também batendo a porta. Então, eu acho que o Flamengo precisa internamente avaliar essa parte, porque realmente está preocupante.
E vocês entendem que... Deixa eu só dar um detalhe, desculpa, Papa, que eu falei aqui que o Flamengo só uma vez não ganhou, e eu fiquei de dar um nome aqui. O clube que empatou com o Flamengo em 1957 foi o Honved. Eu nunca tinha ouvido falar da Venezuela, e eu olhei aqui, me parece que ele está extinto, tá? Existe um Honved, né, em Budapeste, na Hungria, mas o da Venezuela parece não existir mais. Deu uma catada aqui boa, mas esse time que empatou com o Flamengo em 57 foi a única vez que o Flamengo não ganhou jogando na Venezuela em 7 jogos. Desculpa, Papa. Então, se não existe mais, então o Flamengo nunca empatou. Tá extinto, né, o resultado. Olha só, vamos lá. Situação aí, eu queria ter a opinião de vocês, Pedrosa, que tá em casa. Tá em casa ou tá em casa, né, Pedrosa? Tô em casa. Isso é um palácio, isso não é uma casa. Olha o estúdio do cara, estúdio em casa. Eu também tenho. Estúdio Todos temos os nossos estúdios em casa. Microfone rubro-negro, olha coisa, adorei. Eu acho que ele faz live do Flamengo também, cara, hein? Nada é ruim, é só um puxadinho. Aqui. Então, eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que o Felipe Luiz... A Raíza já falou que sim. Vocês acham que ele quis dar uma aliviada na preparação física? Não digo nem departamento médico, na preparação física. Ou realmente ele está certo que o estilo de jogo dele puxa demais da parte física e ele fala, não, os problemas que têm acontecido, salvo o Michael, que foi mais grave, tem sido grau 1, edema e tal, e isso vai acontecer muito e que no meio da temporada os jogadores vão estar voando. Mas aí ele chega num momento de um Me jogo lembrou a declaração do Juan. Um jogo fora, na Libertadores, estreia de Copa Libertadores, jogo fora, que é o desejo maior da torcida. Não adianta o Flamengo pegar e falar, olha, nossa prioridade é o brasileiro. Problema se a diretoria acha que a prioridade é o brasileiro. A torcida não prioriza o brasileiro. A torcida prioriza o quê, meus amigos? Fala pra mim. Eu vou deixar vocês falarem. O que a torcida prioriza? Libertadores. Bota a enquete aí. Torcida prioriza o quê? Sul-Americana. Libertadores. Sul-Americana, né, Pedrosa? Não, Libertadores com certeza. Libertadores com certeza. E, assim, eu acho que desde 2020 o Flamengo não ganha um Campeonato Brasileiro. Acho ruim quando em alguns momentos me pareceu que a diretoria anterior priorizou, por exemplo, uma Copa do Brasil ao Campeonato Brasileiro, mesmo não estando na primeira ou na segunda colocação, o Flamengo ainda tinha matematicamente chances de chegar. E como estava com a Copa do Brasil também ali, principalmente no ano passado, acabou priorizando um pouco a Copa do Brasil. Vejo que o Flamengo tem um investimento altíssimo para se contentar apenas com a Copa do Brasil e, obviamente, gente, dentro do futebol brasileiro, se você ganha só a Copa do Brasil, já é um ano maravilhoso, tá? Porque o Flamengo acabou acostumando o seu torcedor mal. O Flamengo tem 2 títulos de Libertadores, 2 títulos brasileiros aí desde 2019, Copa do Brasil, enfim, tá sempre disputando as grandes competições. Pois é, pessoal, o Flamengo entrando em campo logo mais, né? Estreia da Libertadores e algumas coisas, o pessoal da bancada inclusive aí falou, tem chamado a atenção no Flamengo, né? Primeiro, os desfalques. O Flamengo mesmo fazendo a minutagem, mudando de acordo com o jogo, mudando a formação, não joga sempre os mesmos jogadores, sempre poupando jogador, né? Justamente para isso, né? Quando chegar, não pega para capar, porque as competições vai começar agora, né? A gente esperava o Flamengo completo. Como era um Flamengo completo? Todos os jogadores à disposição. O Felipe Luiz poderia usar quem ele quisesse. Mas não, né? Mas não. O Flamengo com 9 desfalques. Desfalques esses, claro, e Pedro, Vina, né? A gente não considera desfalque, né? Já está há bastante tempo, mas alguns jogadores sim. Arrascaeta, Gerson, Wesley. São alguns, né? Que a gente está citando aqui, né? E para mim faz total diferença, pessoal. Total diferença. Mas eu sempre digo nos meus vídeos, né? Isso aí não é motivo para pânico. Isso aí não é motivo para desespero. Talvez se fosse alguns anos atrás, né? Aí sim seria motivo para pânico e para desespero. Por quê? Porque o Flamengo não tinha um elenco qualificado, né? Mesmo o Flamengo não tendo um elenco tão qualificado, não tinha um elenco tão qualificado, sempre estava chegando. Mas esse ano é diferente, né? Quer dizer, essa última década, né? Para você ter noção, vamos escalar aqui um possível Flamengo para você ver como é que vem o Flamengo. Rossi, Varela, jogador de seleção, Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro. Quer dizer, manteve a base ali da defesa.
Mudou só o Wesley. Entrou o Varela, né? Que é outro jogador de seleção. Para mim, é um bom jogador, um jogador excelente, né? Depois que ele criou gosto, né? Podemos dizer assim. O Flamengo também se vive de laterais. Volante. De La Cruz e Pulgar. A base mantida. Ok, né? E do meio para frente, o Flamengo vai jogar com 4 atacantes, né? Tudo indica que sejam os mesmos atacantes, né? Michael, Bruno Henrique, Juninho e Luiz Araújo. Pessoal, esse time do Flamengo há 10 anos atrás, se o Flamengo tivesse um time desse aí, o flamenguista estava comemorando, estava dando um pulo, estava dando um salto, porque é um time de respeito, né? É um time de respeito, né? É claro, eu vou te lembrar sempre, pessoal. Libertadores é Libertadores, campeonato estadual é campeonato estadual. A dificuldade vai aparecer. Não esteja pensando, eu creio que o jogo não seja tão fácil, né? O estádio vai estar lotado, 40 mil pessoas, a torcida vai estar contra, né? Mas eu acho que isso aí o Flamengo é experiente o suficiente para não deixar se levar questão de torcida, né? A realidade é essa, né? E o que esperar desse Flamengo? Um bom desempenho, pessoal. O Flamengo precisa passar para a sua torcida um bom desempenho, né? Como vem tendo, como teve no Campeonato Carioca, só que agora é Libertadores. E os olhares estão todos para o Flamengo. Mesmo com desfalque, eu garanto, se o Flamengo não fizer uma boa atuação, a mídia, aquela mídia que gosta sempre de estar criticando o Flamengo, né? Vai dizer, tá vendo aí? Cadê o elenco? Só porque teve 2, 3 desfalques, cadê o elenco? Jogou mal. Tá vendo aí? O Campeonato Carioca não serve de parâmetro. Eu também concordo. O Campeonato Carioca pra mim é 0. É 0, né? E sobre o debate aí de priorizar uma competição ou outra, a diretoria, Felipe Luiz, pode até achar que é importante ganhar o Campeonato Brasileiro, como o torcedor flamenguista acha. Também concordo, né? Como paparazzo, né? É importante? É sim, ganhar o Campeonato Brasileiro é importante. Mas, se você for priorizar e for escolher para ganhar não tem comparação, pessoal. É Libertadores, né? É Libertadores, né? Libertadores é a competição mais, como é que se diz? Mais gloriosa das Américas, né? Então acho que todo clube quer ganhar a Libertadores, né? Sem contar que a premiação é melhor, sem contar que dá vaga no Mundial de Clubes, né? Sem contar que coloca o time em outro patamar, né? Claro, o Brasileirão tem seu glamour, tem tudo, mas eu vou ser bem realista. O Campeonato Brasileiro está ficando atrás até da Copa do Brasil. Como assim? Premiação, a Copa do Brasil paga bem melhor do que o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que, quem sabe aí uma Libertadores e uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Brasileirão, seria de bom tamanho para o Flamengo, né? Ou até mesmo, quem sabe, ganhar as 3 competições, né? Não está descartado, né? Vamos torcer para isso, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, peço aí para você se inscrever no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.